Here we go. Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Kairos. Para você que ainda não conhece meu trabalho, já se inscreve no canal, ative o sininho de notificação para não perder nada e deixa o like no vídeo aí que ajuda o YouTube a entender que meu conteúdo é bom e divulga para outras pessoas. Galera, eu tô num gráfico aqui que não está tão bom, mas eu quero ensinar um padrão para vocês. Uma tendência que é o seguinte: ele não está tão positivo quanto a gente costuma operar, só que ele vem se respeitando em no máximo duas velas azuis. Então eu vou fazer no máximo uma ou duas entradas aqui, vou mostrar para vocês essa tendência. Ele não, nesse gráfico que eu estou mostrando para vocês aqui, ele não está aparecendo vela rosa. Por coincidência eu falei, apareceu uma agora. Mas assim, é um gráfico que dá pra gente operar porque ele está limitando em no máximo duas casas ali, três casas negativas, que são as velas azuis. Eu tô com a tela do Deep Miner aberta aqui no meu notebook e eu já tô analisando há um tempo. Eu já fiz algumas entradas, né? Esse 178 que tá mais aí é de lucro. Fiz um saque ontem, voltei a banca para 8K e esse 178 é de lucro das operações de hoje. Eu vou esperar uma oportunidade, vou esperar ele fazer ele duas velas negativas para eu fazer uma entrada nessa tendência que eu falei. Vou esperar duas, se ele fizer a terceira eu faço mais uma entrada, mais uma tentativa. Se ele bater a quarta vela negativa eu não entro, pode ser uma tendência que ele está virando. A gente tem que entender e saber respeitar que o gráfico pode virar também. Ó, ele bateu aqui a segunda vela negativa. Eu vou fazer a minha entrada aqui. Ó, não bateu nessa. Eu vou fazer a minha segunda entrada sem aumentar a mão. Se bater o head aqui, tá dentro da gestão, a gente espera uma outra oportunidade. Se ele fizer a quarta vela negativa agora, ele pode começar a virar, mas ele vem se respeitando entre duas e três velas negativas. Eu vou tirar aqui no 2x e vou tirar essa aqui no 3x. Então beleza, pegamos aqui um green, e como eu já tô com um lucro, eu não preciso ficar forçando tanto. Então basicamente essa estratégia que eu queria passar aqui para vocês. Ele bateu uma rosa agora, tem uma tendência para rosa na quinta casa. Igual eu falei, algumas coisas no gráfico, conforme você vai analisando, você percebe que as coisas se repetem. E essa vela rosa, após uma vela rosa fazer outra vela rosa na quinta casa, que seria, ele faz uma rosa, depois de 4 casas, na quinta ele faz uma outra rosa, é bem comum também. Vamos ver se aparece mais uma oportunidade aqui para o vídeo não ficar tão extenso também. No 1,10 ele vinha se respeitando em duas casas negativas, duas negativas e três. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra entrada. A segunda casa eu vou entrar, ele bateu uma vela negativa, eu vou entrar novamente. Se ele fizer outra vela negativa, fizer a quarta, eu não vou entrar mais. Nesse momento aqui, eu não vou ficar entrando até ele quebrar a quarta, quinta, sexta. E foi o que ele fez. Ele fez a quarta vela e aí o que a gente tem que saber fazer? Esperar. As nossas estratégias são assertivas, não 100% infalíveis. Isso não existe dentro do mercado de cassino, não existe 100% infalível. Se alguém falar pra você, eu tenho uma técnica que funciona 100%, não tem head, você já foge disso aí, porque não existe não levar head nesse mercado. Aí vocês viram que eu peguei um green com a mão um pouquinho mais alta, eu baixei a mão, levei 2 heads e tranquilo. Você não pode se desesperar ao levar um head. A gente espera uma nova oportunidade. O gráfico vinha se respeitando em duas. Depois ele fez uma sequência de 3 velas negativas, 4 velas negativas. Eu vou fazer a minha última tentativa aqui após esse 1.05. Se ele fizer a terceira eu entro novamente. E se ele não bater, eu vou aceitar. E como eu sempre mostro para vocês aqui o resultado de green, esse seria um resultado de red que eu aceitaria e voltaria em outro momento. Bateu aqui no 3x. Eu vou bucar
Perdão aí pela dicção. Eu vou buscar mais uma oportunidade. Porém o gráfico não está tão bom. Aqui eu não preciso ficar forçando a entrada. Eu já estava com lucro, estou com um pouco mais de lucro ainda, mas meu foco aqui é mostrar para vocês esse método. Quando o gráfico está se respeitando em duas, o ideal é duas velas negativas. Uma vela negativa, veio uma vela roxa, uma rosa. Duas velas negativas, veio uma roxa ou uma rosa. Esperar aqui mais um momento. Esse aqui também é um outro padrão que eu gosto de entrar, que é a sequência de roxa. A sequência de roxa, ele tende a puxar a rosa ali ou fazer uma sequência grande de roxa. A gente tem uma referência embaixo que ele fez só 3 roxas e quebrou. Mas não é isso que eu estou passando aqui no vídeo, então a gente tem que ter a disciplina e seguir o método. E o método que eu estou seguindo agora é o de limitação de vala ali em até 2. Ele vem seguindo uma sequência de roxa. Quando você tem entendimento do gráfico, você tem entendimento do que está acontecendo, você opera com muito mais tranquilidade do que simplesmente sair entrando na sorte. Você sabe os momentos que você entra ou não. Aqui ele vem fazendo muita vela baixa, abaixo de 1,40, abaixo de 1,50. Eu vou entrar nesse 1,62. Após esse 1,62, embora a coluna, a gente olha lá para a última coluna do canto, ela não está tão positiva. Tão positiva não, ela está totalmente negativa, somente com velas azuis. Mas eu estou entrando pela linha que a gente está buscando as entradas, com o gráfico limitando em até 2 velas ali. Se ele fizer a segunda a vela negativa, essa vai ser a última entrada que eu vou fazer, batendo green ou não. A última entrada que eu estou fazendo, a coluna está positiva, ele vem limitando em 2, vem se respeitando, tem tudo para bater. Mas se não bater, existe a aleatoriedade do gráfico também, que a gente tem que aceitar. Mesmo a gente fazendo tudo certo, pode ser que dê red. Nós pegamos um green aqui, pegamos outro green. E é isso, rapaziada. Existe técnica, existe método. Com paciência, esperando um momento bom do gráfico, você consegue ser assertivo, sim. Só que você tem que ter paciência, tem que ter o que eu sempre falo, a constância. Como é que a gente atinge a constância? Primeira coisa, mentalidade blindada, forte, alinhada com o mercado. Você tem que ter a sua mentalidade alinhada com o mercado, para você não se frustrar. Você tem que saber o seu capital, quanto você pode buscar, quanto você pode perder. Isso tem que estar alinhado ali com a sua realidade. Você não pode querer colocar R$100 e esperar fazer 2.000, 3.000 num dia. Uma vez ou outra você pode até fazer, mas na maioria das vezes você vai quebrar essa banca e você vai se frustrar e o seu psicológico vai ficar abalado. Você com o psicológico abalado, você não consegue fazer nada. Você opera na emoção, sai da gestão e deixa de seguir método, e aí vai tudo por água abaixo, por um descontrole. Então eu busco trazer aqui para vocês a realidade, o que acontece. Eu também tomo red, mas como eu digo, um profissional sabe a hora de parar, a hora de esperar, a hora que tem que sair totalmente do mercado e voltar uma outra hora, um outro dia, e a hora que dá para entrar. Então eu fiz algumas entradas, eu tomei red sim, porém com calma, sem dobrar a mão, sem fazer gale, sem buscar aumentar o valor de cada entrada com capital que eu não posso. Tudo dentro da minha gestão. A gente obteve um lucro e sai do mercado. A gente não precisa forçar mais. Aqui já está um lucro bacana, e não só em valor. Já falo sempre para vocês, não busquem somente olhar para o valor, olhem em porcentagem. Isso vai te ajudar muito no dia do loss. Porque você olhar e falar, perdi 1, 2%, 3% é uma coisa. Agora você olhar só o valor, nossa, perdi, um exemplo só, tá? Perdi 200, 300 reais. Nossa, eu trabalho um dia inteiro
para ganhar 100, 150 reais e eu perdi 300 aqui. Isso vai mexer muito com o seu psicológico. Então você tem que trabalhar com o capital que está no seu alcance agora. Se você está acelerando muito o coração, está perdendo o controle, essa mão você precisa baixar. Você precisa rever o valor da sua stake. Se estiver mexendo muito com a sua cabeça, uma entrada, um head, se um head te abala muito, esse head está fora ali da stake que você pode operar. A stake vai depender de como sua cabeça tá fortalecida na sua gestão. Então, se você tem uma stake a stake, para quem não sabe, é o valor de cada entrada. Então, por exemplo, se você tem uma stake de 100, 150 reais, quando você toma um head, você se abala, você sai da gestão, você se descontrola, você precisa rever o valor da sua stake. Um head não pode te afetar assim. Um head não quer dizer que foi tudo por água abaixo, que o método não funciona. A gente busca e estuda para ter métodos assertivos. O que quer dizer assertivo? A gente vai mais acertar do que errar, mas não é infalível. Então você precisa contar com o head na sua gestão. Beleza, rapaziada? Então é isso. Vou ficando por aqui. Mais uma tendência aí que eu passei para vocês. Com o gráfico se limitando em uma ou duas velas é o ideal, porém a gente não vai conseguir gravar somente no momento ideal. Então, no momento que eu estava fazendo a operação aqui, eu gravei para vocês. Então é isso, rapaziada. Fiquem com Deus e até a próxima.